Que isso, Thiagão? Eu tô tentando fazer aqui o barulho de um secador. Agora, depende do secador. Salve, salve, família vascaína! Pra gente encerrar aqui essa quarta-feira, porque quero voltar a secar o Flu-C. E assim, eu tenho um ponto pra destacar aqui sobre esse primeiro tempo que eu acabei de acompanhar, né? Flu-C 1, Ceará 0, até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. E adivinha quem aprontou na partida? Aquele mesmo que fez graça contra o Léo Jardim. E agora, família, já que a gente tem tudo definido, né? O Maracanã vai ser o local dos dois jogos, tem horário, tudo certo. E aí eu vou trazer aqui algumas opiniões da mídia paulista, Neto, Souza, Veloso, Miller. Cara, acho que é o Paulo Sérgio, tá? Me corrijam aí se eu tiver errado, depois eu vou ver aqui e colocar na edição. E não vão me julgar não, tá? Caraca, tu não conhece esse cara, não sei o que, campeão do mundo? Eu não conheço todo mundo não, família. Ué, eu conheço a galera que joga no Vasco. E é isso, Thiagão, né? Ué, que é isso? Então a gente vai resenhar sobre isso, família, trazendo aqui essas opiniões, né? E eu vou tocar nesse ponto aqui porque eu tava assistindo o Flu-C. Cara, o Diniz foi muito inteligente, tá? O Diniz realmente vem mudando aí a sua filosofia, pegando o gancho do último confronto que o Vasco teve com eles. E o jogo que eu tava vendo, o Diniz estudou bastante o time do Flu-C. Além disso, família, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o Ryan, que tá treinando normalmente, deve jogar com tranquilidade contra o São Paulo. E vamos falar também da renovação do Verratti, é isso mesmo, o Vasco pensa em renovar com o Verratti. Eu vou trocar uma ideia com vocês também sobre o volante colombiano, é isso mesmo. Parece que o Diniz, com a ajuda do Cuesta, fio. E aí, quer jogar aqui? Quer jogar no gigantesco Vasco da Gama? Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E de repente, fé, Racing, vamos! Vai ter um vídeo bônus. Vai ter um vídeo bônus ainda hoje. Ou, né, dependendo, meia-noite e pouca ali, vai ter um vídeo bônus. Fé. Vamos lá, família. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu colocar mais uma apuração aqui do canal Na Torcida Vascaínos sobre o volante Jefferson Lerman. Tá na tela, ó. Ainda sobre o interesse do Vasco em Jefferson Lerman, apuramos que o treinador Fernando Diniz já teria ligado para o jogador e feito o primeiro contato, que contou com a participação de Carlos Cuesta, companheiro de Lerman na seleção colombiana, que deixou ótimas referências sobre o trabalho de Diniz, a diretoria, ambiente do clube, a torcida vascaína. Vale ressaltar que o atleta perdeu espaço no Crystal Palace, o que deixou o jogador apreensivo quanto à sua participação na Copa de 2026. O médio defensivo está ciente de que, para jogar no Brasil, teria que passar por uma adequação salarial, o que pesa a favor do Vasco. O jogador está em fim de contrato, 30/6/2026, e busca mais minutos visando o Mundial de Seleções do ano que vem. As conversas continuam em andamento e a chegada de um jogador como Jefferson Lerman aumentaria o nível do meio-campo. Concordo plenamente, tá, família? É um jogador que tem recurso, tá? Eu só gostaria de saber se ele tá bem fisicamente e tudo mais. Agora, tecnicamente falando, é um cara que tem uma boa qualidade de passe, marca muito bem, não tem assim, não é um volante que a gente pode definir, faz gol pra caramba, não, mas tem ali um número de gols na Premier League, porque você jogando de volante, de primeiro, e alguns momentos de segundo, ele tem alguns gols batendo de fora da área, chapando com qualidade, e é um jogador de seleção, que a gente tá falando aqui de uma boa seleção, não é da seleção chilena, por exemplo, lá do Jean Davi, que o Pedrinho falou isso, e eu jogo hoje na seleção, hoje, barrigudo, gordo, fora de forma, que eu tô pesando já 100 e poucos quilos novamente, que eu não tô malhando, tô fazendo a corrida, o hit, não tô fazendo mais nada, engordei de novo, olha o carão que eu tô. Eu tenho vaga na seleção chilena, agora a seleção colombiana a gente sabe que tem qualidade, uma galera boa ali ainda, e o Lerman joga lá e assim, seria um meio campo interessante aí, família. Barros, Lerman e Coutinho, mais um jogador que tem pegada, que tem recurso técnico para dar ali uma liberdade pro Felipe Coutinho. Gosto muito do nome. Vamos seguir a nossa resenha e destacar também aqui, ó, essa informação do César Luiz Merlo sobre uma possível renovação do Verratti. Tá aí, ó. O Vasco comunicou aos representantes
de Pablo Verratti o interesse em renovar o contrato do atacante. As negociações devem avançar nas próximas semanas e não deve haver nenhum entrave para um acordo. O atual vínculo do argentino é válido até dezembro de 2026. Família, o negócio é o seguinte, assim, na minha opinião. Isso aqui é um passo que o Vasco tá dando em relação a tratar o Verratti como um ídolo, tá? É assim. Porque assim, a gente já tá falando, família, eu sei que muita gente não vai gostar de eu falar isso, mas o Verratti é um jogador de 37 anos que tem contrato até o final do ano que vem. Então ele já vai ter ali os seus 38, o Vasco renovando, não sei, por mais um ano, né? Vai chegar a 39 anos. Então, eu entendo que o Vasco, propondo essa renovação para o Verratti, tá tratando o Verratti como um ídolo. É isso, eu acho. Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Um cara que eu sou muito fã, joga muita bola, que é o Modric, lá no Real Madrid. Não renovou, não ficou, né? Foi lá pro Milan. Poderia ficar, não, vai encerrar a carreira aqui. Real Madrid, né, com a ideia de rejuvenescer o elenco, de dar oportunidades para outros jogadores, pensando no longo prazo, pensando no futuro, né, o Modric poderia ali segurar a vaga de outro jogador que tem que pegar, né, a experiência, a rodagem e tudo mais. Então a renovação aqui do Verratti, na minha opinião, é isso, é tratar o jogador como um ídolo, porque, Thiago, tu tem marcação... Não, ele tem contrato até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. Isso é muito tempo, família. Infelizmente, isso chega, né? A idade chega pro jogador, assim como chegou pro Nenê, né? Muita gente, pô, Nenê é ídolo tal, é um cara referência, mas, pô, já não dá. Tinha uma galera que falava que até dava, mas, poxa, sabe? Então a idade chega pra todo mundo. Eu esperaria analisar bem, né, o rendimento dele e aí sim, né, conversar sobre uma renovação. Família, papo bem cabeça, tá? Não leva o seu sentimento pelo Verratti em consideração. Que é um jogador que está entregando, é um artilheiro do Brasil, sim, ele tem contrato até o final do ano. Vamos ver, né, como ele vai se comportar durante a próxima temporada, porque senão é isso. Você tem que pensar também a longo prazo. O GB tá aí, tem outros jogadores que podem surgir, e você, né, dá oportunidade para esses jogadores, né, para que o Vasco possa ter um futuro também. Eu penso assim, família. Mas eu entendo que muita gente vai me xingar aí nos comentários. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha e falar sobre o Ryan. Tá na tela. Ryan está totalmente integrado aos treinos e vai reforçar o time do Vasco contra o São Paulo. Tá aí uma excelente notícia, porque o Ryan é o nosso principal jogador e tem que voltar, né, o mais rápido possível. Cara, São Paulo joga ali, né, com 3 zagueiros. É um time que vai, né, chegar aqui no Rio para fazer um jogo físico, para tentar competir fisicamente, vai ter ali o desfalque do seu principal jogador. Hoje não é o melhor, né? Porque o melhor é o Lucas, o Oscar, são jogadores que têm mais recursos. Mas, né, o Lucas está voltando agora, o Oscar não joga mais, então é o Luciano. E o Luciano não vai jogar. E aí pode ter um ataque ali com o Lucas, com o Ferreirinha, o Crespo vem jogando lá com 3 zagueiros, então eu entendo que o Ryan ele é muito importante nesse sentido, porque ele acaba sendo um cara de movimentação, né, de sair da área para tabelar, para participar do jogo e acaba arrastando, né, esses zagueiros. E aí pode ter, né, como aconteceu ali com o Flussê, o Andrés Gomes atacando esse espaço. Não dá nem, eu acho que até coloquei isso em debate no nosso último vídeo. A questão do Ryan não entra, né, nesse debate. O Ryan é muito titular. Aí a gente pode debater se na ponta direita ou como centroavante. É o que eu venho falando com vocês. Eu não consigo ver hoje esse Vasco sem o Andrés Gomes. É porque ele tá jogando muito, ele tá acabando com o jogo, é isso, é aquilo. Não, é o que ele pode proporcionar a longo prazo, para o futuro do Vasco, sabe? Ainda nesse ano, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Porque entendo que esse jogador ganhando mais confiança, ele tem muito potencial para ajudar o Vasco. A gente precisa dessa força, dessa intensidade, dessa velocidade. Citei aqui com vocês, né, o exemplo do jogo contra o Fluminense, que ele teve a oportunidade de parar lá dentro do gol, não foi, o Diniz comeu ele no esporro, ele até ficou puto. Já no jogo contra o RB Bragantino, foi lá dentro do gol. Olha a jogadaça que ele fez. Então esse cara precisa ter sequência. Ele precisa continuar jogando. Foi a 3ª partida dele como titular. Então, sinceramente falando, é um jogador que eu gosto muito. Na minha opinião, Verratti é banco desse time. Mas eu aceito o debate. Repito, Verratti é banco pra mim. Mas o único jogador hoje que eu olho pro Verratti jogar no lugar, cara, é do Nuno.
E olha que é um jogador que eu gosto muito, que eu não tiro de jeito nenhum. Mas a dinâmica que esse cara aqui traz pro time, você tem que dar sequência, você tem que dar confiança. A família é um bom debate, eu sei que a galera vai comentar aí nos comentários. Vamos seguir para a reta final do nosso vídeo. Deixa eu trazer aqui os palpites dessa galera aí da mídia paulista e depois eu vou resenhar aqui com vocês rapidamente. Se liga só. Empata um, ganha outro e vai pra final. Com o Vasco. Pra mim é o Vasco, pra você. Vasco. Pra você. Pra mim, Vasco também. Pra você. Vasco. Vasco. Cruzeiro ou Corinthians? Cruzeiro. Pra você. Eu acho que dá Cruzeiro também. Pra você. Eu não sei. Não, tudo. Não quer palpitar, tá tudo Não, certo. não sei. Cruzeiro e Corinthians. Você é torcedor do Cruzeiro agora? Não, pelo contrário. Ué, mas você é torcedor. Eu tô perguntando como comentarista. Você não sabe quem pode ganhar? Eu acho difícil esse confronto mesmo. Então não tem vencedor pra você. Então é só o Palmeiras. Palmeiras acabou. O Palmeiras vai ser. O Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil. Vasco Fluminense, quem vai à decisão da Copa do Brasil? Jogando hoje o Vasco. O Vasco vem numa crescente muito boa aí. Pergunta há 3 meses, você ia falar, putz, o Fluminense vai golear os O Vasco foi jogar. Então, o Vasco foi jogar lá em Bragança e ganhou de 3, né? Coisa que eu não estava vendo. Essa parada para a fase semifinal da Copa do Brasil está sendo espetacular para o Vasco. Ele talvez de grande azarão, de quarta força, ele pode hoje estar brigando ali já entre os favoritos. Ryan jogando muito, Verratti fazendo gol de novo. Você aposta em quem? Vasco ou Fluminense? Vasco. Dos últimos 7 jogos, o Juliano tá me lembrando, ganhou 6 o Vasco. Né? Isso aí. Vasco ou Fluminense hoje? Hoje Vasco. Abel? O momento do Vasco é melhor, mas a gente sabe que é clássico, o Fluminense tem um time bom, tá, mas eu vou só o Vasco hoje. Por isso que eu palpite hoje, Vasco. E uma semana atrás o Vasco ganhou de 2-0 do Fluminense. Vamos esquecer disso. Chicão, Vasco ou Fluminense? Bom, jogador por jogador, o Fluminense é 500 vezes melhor. Tá, conjunto, que é o que O define. conjunto também. O Fluminense é um grande time de Tá futebol. impossível hoje, hein? Tá bem armado, O senhor voltou tá bem em grande estruturado. estilo, Eu acredito no Fluminense. Tá certo. Miller, pra você, Vasco ou Fluminense Como o hoje? Diniz ajeitou o Vasco, o Zubel Dia chegou no Fluminense e tá bem. Venceu ontem, quer dizer. Mas eu acho que hoje, Vasco. Tá aí. Assim, o único comentário que eu não entendi foi do vovô, com todo respeito, tá? Porque ele tem idade pra ser meu avô. Não, de forma nenhuma. O Fluminense não tem um time superior, peça por peça, não tem. Não tem, mas de forma nenhuma. Eu vejo muito equilíbrio, tá? Muito equilíbrio. Então o vovô foi polêmico ali, né? E assim, esses palpites, né, dessa galera também não, opa, nada demais. Até um tempo atrás era o Fluminense o favorito pra passar, né? Eu tava passando de Sul-Americana, Copa do Brasil, e é um time copeiro em Copas, e hoje é o Vasco pelo momento. Mas eu concordo, em dezembro é outra história. A gente espera chegar lá muito bem também, família vascaína. E aí, só pra pontuar aqui, né? Tá aí, né? O primeiro jogo é dia 11, às 8 horas, e o segundo jogo no dia 14, às 8h30. Então, assim, interessante a gente pontuar aqui que o Vasco já vai Vasco já vai conhecer o seu adversário na final da Copa do Brasil, né? Porque no dia 14, Corinthians e Cruzeiro entram em campo às 6 e o Vasco às 8h30. Maneiro. Então, família, eu tava acompanhando agora, né, o primeiro tempo do Fluminense, não tem como não destacar isso aqui, até peguei a imagem aqui do Carlos, né, ele mesmo falou, quando o Fluminense é prejudicado, eu reclamo, mas quando é ajudado, tô aqui pra falar. Assim, cara, esse árbitro é muito fraco, cara. Ele longe demais do lance, sem convicção nenhuma, ele fala que aquela bola bateu no braço. E aí falta uma maldade, assim, tanto do Bandeira, tanto da arbitragem, que você em nenhum momento do lance, você viu o John Kennedy, que tava disputando a bola, reclamar. Então, se o cara não reclamou, porque às vezes tu dá um migué, tu marca. Opa, vou na dele. Com certeza tem isso no meio da arbitragem. Com certeza. Mas o cara não reclama. Ele não reclama. E ele, de longe, marca a bola no braço. Que aí acaba saindo o gol, né, do Fluminense por 1-0. Agora eu não sei quanto é que tá essa partida. Deixa eu ver aqui. Não tô ouvindo nada aqui. Mas eu acho que tá 1-0 ainda. Deixa eu ver aqui rapidamente, família. 1-0. 78 minutos. E assim, família, só pra pontuar a questão do Fernando Diniz... E essa galera que fica comentando sobre o trabalho dele, né? E assim, me parece que não estão acompanhando o Diniz no Vasco. Eu sei que fica muito marcante aquela vitória ali, a derrota para o Palmeiras, porque aí já, eu acho que mais gente, né, acaba acompanhando, porque o Palmeiras era o líder até então. E de fato, o Vasco naquela ocasião, naquela partida, jogou a lá Diniz. Sem esse estilo Diniz 2.0,
podemos dizer, né, que é um Diniz mais equilibrado, um dinizismo mais pensando ali no resultado. Foi um Vasco muito exposto, mas o Vasco não vem se comportando assim. E aí você pega partidas contra Fortaleza, apesar da expulsão, contra o Fluminense e também contra o RB Bragantino, que em vários momentos um Vasco atrás, um Vasco que pressiona, opa, volta de novo, vamos atrair, né, o RB Bragantino e vamos buscar velocidade com o Andrés Gomes, com o PH. Então é um time muito equilibrado hoje em dia. E eu falo isso, vendo o Fluminense jogar agora, que o Diniz estudou muito bem, tá, o jogo deles. Por quê? Porque nesse jogo contra o Fluminense, ele teve um ataque de mais mobilidade. Ryan, Andrés Gomes, Coutinho e Nuno, né? Digo, principalmente Ryan e Andrés Gomes. Então ele poderia o quê? Optar por essa pressão, né? Já ali num primeiro momento, vou pressionar, tenho mais velocidade, é meu estilo, jogar com a minha linha defensiva lá no meio campo. Só que isso, família vascaína, isso poderia beneficiar o Fluminense. Que assim, cara, jogando bola hoje, poxa, família, é difícil imaginar o Vasco sair pro Fluminense. É muito difícil. A bola do Fluminense é fraquíssima. Só que tem jogadores para definir, para decidir. Num clássico tudo pode acontecer, um erro de arbitragem, uma bola parada, um contra-ataque, entende? Tudo pode acontecer, como hoje. Não estava jogando nada. É um time sem criatividade, que os pontas, cara, são jogadores de força física. Mas quando o adversário, né, fecha lá atrás, não dá espaço para eles percorrer em velocidade, são dois pontas que não conseguem contribuir com muita coisa. Quando você pega ali um mano a mano, né, o time tá postado, eles não conseguem criar nada, nada. Fluminense eu acho que deu um chute no gol, aí deu um segundo que estava impedido o Serna. O Fluminense é muito precário na criação. Então esse estilo que o Diniz jogou contra o Fluminense foi muito para dificultar esse jogo do Fluminense. Só que em outros momentos da partida, o Vasco já conseguiu pressionar, né, bem ajustado, mas deixando a sua linha de defesa segura e com cobertura. Por quê? Para forçar o Fluminense a fazer esse lançamento, que é a única jogada que eles têm pro Serna e pro Canóbio, só que o Vasco estava sempre bem postado, né, na marcação e não dando esse espaço. O Vasco marcou muito bem o Canóbio e o Serna. Então, assim, é um time limitadíssimo na questão de criação. Mas limitadíssimo, limitadíssimo. Mesmo com ali John Kennedy, fraqueza de bola. Então, família, hoje, eu não tô sendo soberbo não, tá? Eu tô analisando bola. E repito, tudo pode acontecer. É uma bola parada, é um erro de arbitragem, é um chute de fora da área. Futebol tem disso. Agora, bola jogada e nível dos jogadores, digo nível não, eu digo momento dos jogadores, família, eu tô muito confiante pra passar. Porque eles não têm um Ryan, eles não têm um Andrés Gomes, eles não têm jogadores do nível do Nuno, do Coutinho, que podem definir o jogo na qualidade técnica. Não tem. Não tem, família. Por isso que o vovô aí, eu discordo do vovô. Não dá, não. No mano a mano, pau a pau, não é melhor que o Vasco, não. Não é mesmo. É um jogo assim equilibrado, tá? Mas o Vasco hoje, família, eu vou te falar, mesmo no Maracanã, que é a casa deles, o Vasco hoje eu entendo que é o favorito pra esse confronto aí. Pelo momento, né? Não sei em dezembro. Fui!